Temos muitos participantes via Zoom. Muito obrigada por estarem conosco. Vamos começar este webinário sobre violência contra mulheres e meninas indígenas, afrodescendentes e pertencentes a outros grupos étnicos. Unimelaj xq'ij chiwech q'onojel chikamaj jun rutziliwech jinin Juanito Valle A Paiximuleu oradora está falando numa língua chikamaj jun indígena. rutziliwech paqamiqij kep kemej. Muy buenas tardes. Me voy a dirigir ahora en español. Muito Muy boa buenas tarde. tardes Vou a falar em cada uno, espanhol cada una. agora. Primero que A nada, cada um saludar de vocês, saúdo em primeiro desde el lugar. conteo maya de la cosmovisión maya, nuestro sagrado A Cholpa, partir da que nossa enmarca hoy el cosmovisão día maia, em Caí que y hoje é o dia Quemé, Caí ou Quemê, que es el que é o día de dia nuestros difuntos antepasados. dos nossos Este día antepassados yo los invito a todos falecidos a e que convido a nos tomemos un todos momento. Bueno, yo sé que todos están que separados, pero si nos pudiéramos tomar las manitas. utilizemos um Em, momento de mãos vamos a, dadas. primero vamos a agradecerle al creador y Vamos formador de la vida agradecer ao y Criador e creador y formador Formador del da universo, vida nuestro gran Ajao, e Criador do y a esta energía universo Kaikeme pela por darnos energia un día más de vida, Kaikemê, por nos dar mais porque um dia de la vida, energía de la muerte porque también a nos recuerda que energia da nosotros morte somos nos lembra efímeros y pasajeros que en ese nós planeta Tierra somos passageiros en no esta planeta dimensional. Terra Y a e veces neste plano. se nos olvida Não podemos esquecer en el disso. corre-corre de la vida, se nos No olvida dar corre-corre gracias. da Entonces, vida, el día nós de hoy le não damos gracias paramos para agradecimientos a nuestro gran agradecer Ajao por e, la vida, portanto, por el aliento, agradecemos por la vida de agora nuestra pela familia, vida, por la pelo vida de alento, nosotros y pela por este vida da espacio nossa también. família e por esse Unimelaj espaço Matiosh, também. Umul Kamulus Mul, Nimalaj E a Kahao, oradora continua na língua Nimalaj indígena. Ukushia, Ukushuleo, Ukushiyari Kakishuri Kakaslem, Matiosh Ahao, Matiosh Ahao, Matiosh Ahao, Rikakaslem, Riwinaki. Gracias al creador y formador de la Obrigada ao vida por Criador incluir e cada uno y cada una de Formador da nosotras, y vida, también le damos gracias a de todas nuestras cada uma de ancestras nós e mujeres agradecemos as por su nossas vida y su ancestrais actualidad. Hoy mulheres, estamos hablando acerca de la pois violencia hoje contra las falamos niñas y sobre a mujeres afrodescendientes. violência Sabemos contra que as mulheres también e es un meninas tema que hemos afrodescendentes, que sufrido en las tierras y hemos sido historicamente violentadas. são Y hay que as que recordarnos con mucho somos respeto mais a todas esas violentadas. mujeres que se Com fueron todo de este plano respeito sin a haber todas recibido as justicia, mulheres sin haber que sido sofreram escuchadas violência, y que sofrem todavía violência e não viven veem violencia a en nuestros días. justiça. Reivindicamos Violência de su lucha vários también tipos. y Reivindicamos también a sua agradecemos a luta e la gente que obviamente nos agradecemos acompaña, y eso también nos trae una nueva aos que nos reflexión. Vamos acompanham a contar y para crear nuevas historias refletirmos para e que para ellos sigan contar as viviendo en nossas rebelión. histórias. Así que honramos también la vida de todos nuestros Honramos a ancestros vida dos y nossos recordar eso. El mundo ancestrais. occidental dice O que mundo tenemos que recordar ocidental a nuestros diz muertos que en, temos que en lembrar noviembre, cuando es Día de dos Muertos, nossos pero nosotros mortos en la em novembro, contemporánea no vemos que todos los dia días los tenemos que honrar porque gracias a ellos 2 aún de nos seguimos novembro, vivos. mas nós, na Y así comunidade maia, celebramos y agradecemos agradecemos porque sin diariamente nuestros pelos nossos antepasados nosotros no ancestrais, podríamos estar acá. Así pois que elevamos un gracias, gracias, gracias a esas elevamos energías, y una vez más agradecer graças por esta el tiempo y el energia espacio a e estas tierras agradecemos americanas uma y vez a las pelo tempo e ancestros espaço que nessas estuvieron en las terras tierras y que pisaron americanas algunas ancestrais que ciudades pisaram grandes de nesta terra. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Continuamos com o vídeo da senhora diretora, assistente, ilustre participantes, especialistas, parceiros, senhoras e senhores. É uma honra dar-lhes as boas-vindas a esta reunião de lançamento do relatório Violência contra Mulheres e Meninas Indígenas, Afrodescendentes e de outros grupos étnicos, uma análise transversal da informação.
Isto baseia-se em ativismo contra a violência com base em gênero. No dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia Internacional contra a violência, sobre a violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres ainda é uma realidade devastadora na nossa região, com custos para a saúde socioeconômicos. De acordo com a OMS, cerca de um terço das mulheres de 15 anos ou mais experimentaram a violência sexual nas suas vidas. Embora todas as mulheres possam ter experiência de violência, este grupo tem muito mais probabilidade de ser vítimas. Entendendo a magnitude e a diversidade de riscos, fatores de proteção e reconhecer que isto ocorre é o primeiro passo no sentido de resolver essa questão. Entender a violência contra mulheres, indígenas, afrodescendentes e de outros grupos étnicos lhes dá visibilidade que é fundamental para que haja políticas de saúde mais equitativas e intervenções de resposta para que ninguém fique para trás. Esta visão foi destacada pelos Estados-membros da OPAS quando aprovaram a estratégia e plano de ação de fortalecimento do combate à violência contra as mulheres em 2015 e em 2017 o documento subsequente. Com o Canadá, a OPAS desenvolveu este relatório que lançamos hoje. O relatório não teria sido possível sem a colaboração frutífera de muitos representantes dos grupos indígenas, afrodescendentes e outros grupos étnicos, que trouxeram ideias novas, frescas para essa discussão. Graças a vocês, estamos aqui hoje. É importante destacar que este relatório e o diálogo são o primeiro passo de uma jornada rumo a uma resposta ampla a essa situação, uma que reconhece a interseção entre vários tipos de violências, os determinantes sociais associados que afetam principalmente mulheres e meninas. Este é apenas o início, que exige um esforço sustentado em que todos os interessados diretos e formuladores de decisões se unam. Pedimos que todos aqui deem visibilidade a este tema tão importante, sua participação ativa durante este diálogo e, além dele, são fundamentais para identificar os passos concretos. É algo que tem que ser feito através de encontros como este para eliminar a violência contra mulheres e meninas, para que todas vivam livre de violência e tenham uma vida longa e feliz. Muito obrigada pelo seu comprometimento com este assunto. Desejo a todos uma excelente discussão. Muito obrigada. Muito obrigada. Ouvimos a vice-diretora da OPAS. Eu dou a palavra a dois dos nossos diretores, Sr. Jerry Eichmann. Senhora Jerry Eichmann, em primeiro lugar. Obrigada. Eu vou começar, aliás, em inglês. Bem-vindos. É uma honra e um prazer dar-lhes as boas-vindas nesta região em que falamos sobre violência contra as mulheres, principalmente aquelas que já estão para trás, já foram deixadas para trás, as mulheres indígenas, afrodescendentes e de outros grupos étnicos.
Como já foi mencionado por nossa irmã, isto ocorre no contexto do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Há alguns dias, e isto se relaciona aos direitos humanos, a violência, principalmente a sexual, tem consequências em termos de HIV, e essas populações são as mais atingidas. Violência, em geral, é o tema dos nossos tempos, mas principalmente contra mulheres e meninas, e nesse contexto é injusto, é desesperador ver o impacto em alguns grupos por causa de sua vulnerabilidade, por causa da maneira como são tratadas pelas nossas sociedades. Isto vai contra os direitos humanos, é uma questão de justiça social, é uma questão de equidade, é uma questão de saúde pública, no final das contas. Não podemos falar de saúde para todos se não incluirmos a violência contra a mulher em geral e esses grupos em particular. Gostaria de pensar, trazer aqui a experiência com a Covid, que exacerbou esta situação e tornou-a mais visível. A violência doméstica, onde já existia e as pessoas não podiam sair de suas casas. Obviamente, a situação piorou e tornamos-nos mais conscientes dessa situação. A questão da vulnerabilidade também, os determinantes sociais da saúde, discriminação. Discriminação pode ser de gênero, pode ser étnica, exclusão, viver em territórios em que essa vulnerabilidade é maior, por exemplo, em áreas de mineração. E, além disso, uma vez que a mulher sofreu violência, a falta de serviço de saúde, serviços sociais, o que é exacerbado por discriminação, como essas mulheres são recebidas nesses lugares. Esta é uma outra dimensão. Um terço das mulheres, em algum momento da sua vida, sofrem de violência sexual ou outro tipo de violência. Isto é um número atordoante. Não podemos falar de saúde se não lidamos com essa questão. Outra questão é a questão da abordagem intercultural. A questão da violência não pode ser considerada uma prática cultural, é uma violação de direitos humanos. Isto é algo de que temos que falar, porque normalmente ouvimos, mas as coisas aqui entre nós são assim, em algumas línguas e comunidades. Ouvimos, não, eu estou batendo em você porque eu amo você. Bom, isto não faz o menor sentido, isto tem que estar muito claro. E o silêncio também, associado frequentemente, principalmente nas populações indígenas, silêncio associado à vergonha e muitas outras coisas que precisam da nossa atenção. Então, temos esses desafios enormes que vimos. Faço uma pergunta agora: o que vamos fazer? O que podemos fazer? Primeiro, temos que visibilizar. A Grita fez um trabalho fantástico, não só de visibilidade,
E parabéns por tudo que fizeram e por nos reunir, visibilizar, ter dados melhores e também dados que falam que podemos utilizar na formulação de políticas. Não é uma agenda técnica, é uma agenda política de direitos humanos. Identificar as causas das causas, por que isto ocorre, por que afeta particularmente certas mulheres, certas populações. Isto também é muito importante, pois se não entendemos a situação, como é que podemos abordá-la? E para começar, nos nossos afazeres como Organização Pan-Americana da Saúde, trabalhar com o serviço de saúde, com os ministérios de saúde, para posicionar o tema numa agenda de saúde pública, pois é um assunto desta natureza, pois cada mulher que sofre uma violência, um estupro, tem o direito e a oportunidade de acesso para procurar um serviço de saúde em que será recebida com respeito, da maneira como deve ser. Também os serviços de, além dos serviços de saúde, os serviços sociais, a polícia, tudo deve estar conectado, mas para nós é que minimamente trabalhemos com o setor saúde para eliminar o estigma, a discriminação, trabalharmos com capacidade e atitude do nosso pessoal de saúde para gerar uma mudança tão necessária. Obviamente, temos que trabalhar com os setores e com a participação da comunidade. Sem a participação social, não avançaremos. Também, em termos locais, saber o que ocorre em cada local. Temos um longo caminho pela frente, mas creio que temos esse compromisso e isto é muito importante. Peço a todos que mudemos algo, começando com dados de qualidade, seguido de ação necessária. Muito obrigada por estarem conosco. Sandra, Brita, muito obrigada. E a todos aqui, isto é da maior importância. Muito obrigada. Thank you so much, Derek. Muito obrigada. I'll hand over to Vou dar a palavra agora a Ansel Hennes. Muito obrigado pelas boas-vindas e pelo convite. Amigos, colegas, senhoras e senhores, gostaria de, em nome do meu departamento, dar-lhes as boas-vindas nesse dia um tanto cinzento em Washington, pela sua participação presencial e online. Eu não vou repetir o que já foi dito. E como sabem, o nosso Departamento de Doenças Não Transmissíveis procura prevenir todo tipo de violência. Em 2015, a região das Américas foi a primeira a adotar uma estratégia e plano de ação sobre violência. Quando os ministérios aprovaram, os ministros, melhor dizendo, aprovaram este documento, chamaram atenção à violência contra meninas e mulheres indígenas, afrodescendentes e outros grupos étnicos que são as que mais sofrem da violência e o quanto são necessários serviços de saúde que deem atenção a isso. Nós queremos trabalhar com os senhores para dar visibilidade a essa situação. O relatório que lançamos hoje baseia-se na colaboração intensa e programática com especialistas, representantes de grupos afrodescendentes e indígenas. Sem vocês, nossos esforços, sua colaboração e seus insumos, não estaríamos aqui hoje. Eu gostaria, como disse, estimulá-los a usar esse espaço
ativamente para identificarmos juntos os passos concretos que devemos dar como região para acabar com a violência contra as mulheres. Uma vez mais, muito obrigado por estarem aqui e contem com a nossa colaboração daqui para frente. Muito obrigado. Muy buenas tardes a Muito boa todos. tarde a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos que estão conosco, em pessoa e virtualmente. Temos um número grande de participantes. O meu nome é Sandra Del Pino, que trabalha com diversidade cultural aqui, e é um prazer trabalhar com a minha colega Brita e os demais colegas do departamento. Gostaria, portanto, de reiterar o agradecimento dos que estão conosco, que viajaram para estar aqui e o que nos permite visualizar rostos de pessoas que participaram conosco da feitura do relatório e foi um grande esforço. Chegamos aqui finalmente e que seja este o início de uma colaboração programática. Quero apresentar-lhes aos que estão aqui. Temos com Juana Letícia Ovalle Tom, que fez a abertura do Conselho Ashkia Iqbalam, do povo maia, e vem colaborando com a OPAS, ela é da Guatemala. Temos também Carol Savaleta Cortijo, médica pesquisadora da Rede de Observatório de Povos Indígenas, com quem assinamos um convênio de colaboração e com quem articulamos o nosso trabalho para visibilizar as prioridades dos povos indígenas, que vai além desta região, porque trata-se de uma rede global. E Samuel Samuels, membro da Coordenação Nacional de Organizações Negras no Panamá. Muitíssimo obrigada aos três por estarem aqui, por estar aqui em pessoa. Tivemos muitas consultas, esta seleção não foi aleatória, interagimos, trabalhamos muito juntos, por isso essas pessoas estão aqui. Consultamos, no entanto, muitas redes através dos países, através das representações nos países. Gostaria de iniciar o diálogo fazendo uma pergunta para entender cada uma das suas visões. Quais são os temas que acham que deveriam ser discutidos, abordados ao falarmos a violência contra as meninas e mulheres indígenas e afrodescendentes? Gostaria de iniciar pela Juana, se me permitirem. Juana, você tem a palavra. Bueno, gracias por la palabra. Yo Obrigada. considero que uno Creio de los que temas um dos importantes, temas y como lo decía la importantes, doctora Sandra, hay que que, poner sobre como la mesa, dizia a es doutora que Sandra, la violencia se é ha que a estigmatizado mucho violência y todavía se estigmatiza cree que muito la e violencia solo ainda es se física, crê ¿no? que Cuando a el objetivo violência é só son extraños. física, Pero hay que considerar mas también temos que cuáles son las otras considerar formas de violencia que existen outras formas de específicamente contra las violência, niñas y mujeres. especificamente He de contra mencionar meninas que e la ONU ha mulheres. establecido que las A ONU mujeres son los estabeleceu que grupos as más mulheres são os vulnerados grupos cuando mais hablamos de violencia vulnerados y quando las mujeres falamos de indígenas y violência, afrodescendientes aún e as más. Se ha indígenas e investigado que incluso afrodescendentes até existe más mais. violencia y discriminación que las personas A de la comunidad violência e LGBTQ y las personas con discapacidad. discriminação Pero en contra ningún momento os incluso en grupos diálogos, ¿no? Nos decían, bueno, es que a las mujeres indígenas y LGBTQ no solo nos referimos a los e, hombres, ¿sí? Tenemos la violencia psicológica, e la violencia outros. económica, Temos a violência la violencia psicológica, emocional, econômica, ¿sabes? Todo verbal e esto muitas debemos outras. visibilizar Então, esa temos parte que y a visibilizar establecer esta todas las formas parte, posibles de temos que violencia que falar de podemos sufrir todas como as formas mujeres y como possíveis de niñas. violência que as mulheres e También por ahí meninas abordaría sofrem, esa parte para y a abordar partir de este ahí, lado e, a primero partir generar daí, líneas primeiro comunes gerar de acción linhas y de segundo también conscientização generar diferentes acciones
e ações concretas para abordar este tema tão importante. Não se pode abordar o que se desconhece e de que não se fala. E também creio que é muito importante a importância do diálogo, levando em conta a cultura das meninas e mulheres violência. As irmãs afrodescendentes podem considerar violência de outras formas que nós não consideramos. Portanto, essas são as perspectivas necessárias. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Juana. Lembro que a interpretação para o espanhol, inglês e português. Muito obrigada, Juana, por falar sobre esses vários tipos de diferença e interculturalidade para entender como são vividas essas violências. Carol. Muchas gracias, Sandra. Muito Muchísimas obrigada, gracias a Sandra. todos Muito por obrigada a participar todos de esta por reunión y participarem gracias por dessa invitarme. reunião e obrigado Gracias al por me territorio de convidar. Norteamérica también por E recibirme, por agradeço ao traerme también território en da esta América do reunión. Norte por me Yo convidar, quiero por resaltar eu poder estar aqui. una Gostaria de frase que destacar uma dijo frase la directora dita pela antes, que la diretora: violencia no es una a práctica violência cultural. não é uma Yo creo que eso prática es bien cultural. importante. Es bien Eu importante considero porque isso muito una cosa que quiero importante, porque mencionar y uma coisa que eu destacar es gostaria de que mencionar e tenemos que destacar mirar también é desde que la comunidad, precisamos ¿no? ¿Cómo se dan las considerar violencias? como que as Yo soy violências ocorrem científica, na pero en esta comunidade. Eu sou intervención les voy a hablar cientista, como mujer mas eu que vou viene de falar una como familia mulher indígena y que ha aqui, uma mulher trabajado que con vem de uma comunidades família indígenas. indígena e que Y en ese trabalha com sentido, comunidades indígenas. en la comunidad tenemos Nesse violencia que sentido, na viene en comunidade los temos encuentros entre violências culturas, ¿no? que vêm Con los do gobiernos, con las políticas que muchas veces encontro no son entre interculturales, culturas, no son governos que muitas multiculturales vezes não y que são desconocen las multiculturais e prácticas que se tienen en desconhecem las as comunidades. práticas Como por que ejemplo, ocorrem nas mi abuela era comunidades. agricultora, cuando ella Meu, pasó y migró minha hacia avó era hacia la zona agricultora. urbana o Quando hacia la ela zona de la emigrou costa, à zona da ella dejó de costa, à ser zona agricultora urbana, porque ela ya no deixou podía de seguir ser ejerciendo ese agricultora porque trabajo. não tinha como Entonces se continuar convirtió en una mujer trabalhando pobre. nessa área e se En tornou ese uma mulher pobre. entendimiento de cómo Nesse vivimos en las entendimento de comunidades y qué como pasa vivemos cuando nas transitamos comunidades e o que acontece a quando otras zonas, fazemos uma también se transição generan estas a violencias. outras ¿Qué pasa áreas, con essas una violências mujer também medicina, ocorrem. con una O mujer que que tiene acontece el com uma conocimiento mulher indígena en sus na comunidades, medicina, cuando uma mulher que sale o tem os cuando entra conhecimentos otra indígenas nas suas cultura o comunidades, otras quando sai políticas que ou no entram están outras tomando en políticas ou cuenta o culturas no que están não levam em sensibles a estas consideração ou realidades? não são En ese sensíveis a essas momento se realidades, o que generan acontece? estos Nesses desencuentros momentos, o esses estos desencontros tipos de ocorrem violencia e que esses no tipos necesariamente de son violências físicas. que não Pero necessariamente ahora são hablo como madre. físicas. Luego E agora, falando como esos mãe, impactos los vamos a esses transmitir a nuestras impactos hijas, são porque nuestras hijas transmitidos ya às no van a nossas recibir lo filhas, que porque elas nosotros vão teníamos. receber aquilo que já Nuestra conexión con temos, la tierra, nossa nuestra conexão com conexión a con los terra, alimentos, nuestra com conexión con la os medicina ya no va a alimentos, pasar a com a nuestras medicina. hijas Isso não si es que vai no somos passar atentos y si es que, por ejemplo, el às sector nossas salud u filhas. E se otras não prestarmos autoridades no atenção, nos lo o setor recuerdan, da nos ayudan a saúde, recuperar eso para que nosotros podamos precisamos transmitirlo a nuestras recuperar hijas. isso para que possamos Otra transmitir cosa às que quiero nossas filhas. mencionar Outra coisa que es quero dentro de las mencionar comunidades. Esa es é a la otra questão dimensión. dentro das comunidades. Essa é Nosotros outra como familias dimensão. indígenas Nós, nas tenemos famílias ciertas formas de indígenas, educar a temos nuestros certas formas niños de y educar dentro nossos de esas filhos. prácticas Dentro también dessas ocurren violencias práticas, y es também difícil ocorre hablar de esos violência. temas E é porque es difícil parte falar de desses temas nosotros. porque faz parte de Eso es nós. difícil. También necesitamos espacios para hablar Isso é de eso, difícil, de cómo precisamos de educamos a espaço para nuestros falar niños sobre y isso. muchas Como veces educamos ahí nossos hay formas de filhos, violencia. e aí também pode Además, haver tiene que ver violência. también con E prácticas também que tem a ver com realmente son práticas miradas o que entendidas como são vistas ou violencias entendidas sexuales, como ¿no? Y violências cómo sexuais. podríamos educar a E nuestras como propias poderíamos autoridades educar nossas indígenas, próprias a nuestros autoridades líderes, indígenas, a nossos entender que eso líderes, no a debe ocurrir. entender que não Y es lo que devem ocorrer decía al essas inicio, ¿no? práticas? La Isso é o que foi dito no violencia início. A no es una violência práctica cultural. não é uma Y prática cultural. recientemente en Perú hubo E, un caso, hubo una discusión muy recentemente, grande no acerca Peru, houve um de grande violencia sexual diálogo contra sobre niños y niñas violência sexual indígenas. contra Y para mí ha sido muy, meninos e muy meninas doloroso indígenas, e para mim realmente tem sido ver muito que algunas doloroso, autoridades hayan realmente, dicho que ver como que estas algumas prácticas son autoridades prácticas dizem essas culturales. são práticas Esas no son culturais. prácticas Não culturales y no são deben existir. práticas culturais. Gracias. Não devem existir. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Carol, por esas Obrigada, reflexiones Carol, por essa tan reflexão sinceras tão y realmente sincera tan cercanas a la e realidad realmente muito contemporánea y próxima por da traer sobre la realidade do mesa que temas que ocorre son e por verdaderamente trazer à baila temas que difíciles, ¿no? realmente são De ver difíceis y de entender y de efectivamente estamos completamente de considerar acuerdo. No puede e entenderse la violencia discutir. Não como una podemos práctica entender a cultural. Esto violência es como algo prática que las redes cultural. han venido É reiterando, algo que as políticos que redes los vêm espacios que hemos reiterando em tenido. muitos espaços de Es discussão. transmisible.
Nenhum tipo de violência é admissível e temos muita consciência disso. Samuel, Muchas gracias, muy buenas tardes muito a todos. obrigada. Boa tarde a Gracias por la todos. invitación. Obrigada pelo convite. La violencia contra los niños, A entre niñas, violência mujeres contra os meninos, meninas, mulheres, afrodescendentes, indígenas é um problema grave em muitas das nossas sociedades e exige uma atenção cuidadosa e multidimensional. Há alguns aspectos, quando pensamos quais seriam os temas prioritários, há 8 que consideramos muito importante para trabalhar para as áreas: educação, conscientização, fortalecimento dos quadros jurídicos, ter acesso à justiça. Sem acesso à justiça, não sabemos como fazer valer nossos direitos. A proteção integral de serviços de apoio, centros de proteção e atenção psicossocial. Isso é muito importante em alguns casos, quando há muito trauma devido à violência. Participação e o empoderamento que também ajudam os grupos vulnerabilizados por muitos anos e a formação de líderes comunitários também. Falamos sobre enfoque cultural, ser sensível, porque o enfoque cultural, em algumas situações, alguém pode pensar de uma forma e, ao pensar de outra forma, discrimina, exclui, vulnerabiliza direitos de cidadãos e cidadãs. Então é importante ter esse conhecimento, esse respeito cultural em cada uma das áreas. Quanto à diversidade cultural, algo que devemos poder conversar nas nossas áreas. O empoderamento de líderes comunitários, a prevenção da violência desde a infância. Nos nossos centros escolares, vemos uma narrativa negativa que fala só de gênero, mas há vários grupos diversos no século XXI que devem ser incluídos e não podem ser vulnerabilizados. Precisamos mudar essa retórica. Muitas vezes mantemos esse mesmo discurso, mas é esse discurso que muitas vezes geram esses atos de violência, de exclusão e discriminação. Pesquisa e dados desagregados. Esse é um ponto principal que nos falta. Ninguém quer ter esses dados, quer ver esses dados de violência, mas precisamos ter essa informação. É algo prioritário e temos 6 prioridades de saúde muito específicas que foram dadas aos nossos estados. Esses casos de violência física ficam nos centros de saúde e nos hospitais. Não são contabilizados, não há acompanhamento e não trabalhamos uma melhor política. Então, sim, é importante, existe um componente importante entre estatística e informação para saber o que aconteceu na comunidade com aquela menina, com aquele menino e ter evidências. Mas eu também dizia que é preciso aproximar-se do ombudsman do nosso país. Essa instância também precisa fazer parte do processo, porque são eles que vão receber essas estatísticas e usá-las para gerar políticas públicas e fazer campanhas contra essas ações que ocorrem nas comunidades. São aliados que precisam se sentar conosco. E, além disso, a educação. Devo dizer que a educação, desde a infância, é importante inculcar essas ideias, desde a infância, eliminar esses conceitos de discriminação, racismo, entre eles, desde pequenos, porque vemos ações nesse sentido, como o bullying, que vem se fortalecendo, aumentando em vários países, e precisamos tomar certas medidas. Os diálogos multiculturais, como foi mencionado pela Juana, isso é muito importante, isso ajuda muito a chegar nesse espaço de nos conhecermos e mitigar essas lacunas que temos entre culturas. Uma jovem afrodescendente nos disse: o que é isso? O que é afrodescendente? Temos que conversar sobre isso. A ignorância existe. Infelizmente, a nossa história não foi bem contada, não foi incluída nos livros escolares. E é todo um círculo de históricos, de comunidades e culturas vulnerabilizadas. E por isso que precisamos fortalecer essas instâncias
para assegurar que nossos meninos, nossas meninas também sejam protegidos verbalmente, fisicamente, dessas ações negativas que ocorrem. Muito obrigada, Samuel, por essas reflexões nesse enfoque intersetorial, falar sobre vários temas cruciais, o trabalho com o Ombudsman, com o setor da educação, a diversidade cultural. Muito obrigado. Também gostaríamos de ouvir como consideram que o sistema da saúde, e já ouvimos algumas recomendações que são pertinentes, mas talvez de forma mais enfática, como consideram que o sistema da saúde pode fortalecer o apoio às mulheres e às meninas indígenas, afrodescendentes, sobreviventes de violência? Bonita. Gracias. Bueno, yo Obrigada. partiendo de lo que mencionaba anteriormente, yo creo que el Baseado no que eu sistema de disse salud juega anteriormente, un acredito que o papel setor da fundamental saúde desempenha um papel con los sobrevivientes fundamental de violencia por dos com razones. as sobreviventes de Primero, violência por várias como lo razões. mencionaba, Primeiro, porque, hay tipo como de violencia que foi es psicológica mencionado, y há esos son violência mensajes psicológica psicológicos, ¿no? Que que repercuten directamente sobre las mujeres. repercutem diretamente Entonces, sobre la salud as mental, mulheres. para empezar, A es saúde un factor mental, para importantísimo, começar, é um ¿sí? fator Restablecer importantíssimo. física, claro, pero emocionalmente también a las personas que sufren Restabelecer violencia. fisicamente, Porque de claro, mas nada também sirve, en realidad emocionalmente, sirve, de nada porque sirve, por ejemplo, que una persona de nada sobreviva o serve que uma sobrelleve pessoa alguna situación de sobreviva violencia uma si va a situação de vivir con ese violência trauma se para vai toda su vida, ¿no? viver com Y esse ahí es en donde trauma para o también resto da encontramos que es vida. importante si hablamos E por isso de ese sistema de consideramos salud para mujeres o que o niñas o sistema de personas saúde para afrodescendientes, que mulheres, sea con meninas, pertinencia indígenas, cultural. Porque, afrodescendentes por ejemplo, precisa ter ustedes, pertinência cultural. Porque, las por personas que no exemplo, son as indígenas, pessoas que não tienen una são forma indígenas de têm uma medicina y de salud que forma les funciona y está bien. de Y nosotros medicina e de tenemos las saúde propias que también, porque funciona. nosotros Nós tenemos temos as nuestra nossas cosmovisión. En el prós- caso mío, por ejemplo, próprias una também. Nós temos a cosmovisión maya. Entonces, nossa desde la cosmovisión maya tenemos cosmovisão. No meu caso, nuestro a sistema de cosmovisão creencias, pero maia. ¿qué es lo Temos que os nossos sucede sistemas de si este crenças. sistema de creencias se contrapone, por así decirlo, al sistema occidental? E esse Entonces, yo creo que sistema en vez se de contrapõe, de contraponerse, certa tendrían que forma, fusionar ao para que sistema una niña ocidental. mujer indígena pueda E tener precisamos que o sistema acceso a la salud, funcione pero para con essa mulher e pertinencia menina cultural, que se que acoja a tenha sus acesso à saúde, necesidades, mas a com sus creencias y a pertinência su cultural, contexto también. que tenha Pero acesso às aparte de suas eso, por crenças e otra parte, me contexto. parece también que E, el além sistema de disso, salud me juega un parece que o papel muy sistema de importante en saúde el tem um papel importante restablecimiento no restabelecimento físico, porque muchas físico. mujeres E sobrevivientes de muitas mulheres violencia tienen sobreviventes estas de representaciones violência de algún tipo de também rezago sofrem com algum o algún tipo de atraso, lesión que es muy alguma difícil de lesão sobrellevar. Entonces, difícil pues es de muy importante también darles ese superar. acompañamiento E é para que puedan importante ter esse gozar de una salud plena acompanhamento y de un físico para que pleno possam también. ter Entonces, uma la saúde salud siendo uno de plena, los pilares forma física fundamentales de la plena. vida y A uno de los saúde é um dos servicios pilares da básicos, vida, um dos serviços yo creo que es muy importante essenciais. E considero muito para cualquier tipo de importante para qualquer restablecimiento y en tipo el de caso de la violencia restabelecimento, aún más. no caso da violência, ainda mais. Obrigada, Juanita, por enfatizar a necessidade dos enfoques interculturais no setor da saúde. A OPAS, sem dúvida, tem pleno compromisso de trabalhar com os ministérios, trabalhando junto também com as organizações indígenas e afrodescendentes. Carol, alguma reflexão nesse sentido? Gracias, Sandra. Sí, yo Obrigada, voy a Sandra. Eu mencionar também que existe vou una gran mencionar deuda con que nuestro existe personal uma de dívida muito salud, grande com o nosso pessoal da entrenamiento a saúde, personal de um salud en treinamento esa do región. pessoal de saúde Yo na creo nossa que região. el sector salud es O el setor da momento en el saúde cual terminamos de estudiar y é vamos a practicar la medicina, la enfermería, la onde, obstetricia, ¿no? Dentro depois de del estudar, vamos praticar a sistema biomédico, de enfermagem, salud biomédico. obstetrícia, na saúde biomédica. A ese espacio E sin chegamos a esse necesariamente espaço conocer sem lo que ha pasado necessariamente en saber la historia o que reciente já y aconteceu luego na en la historia história más distante. En recente Norteamérica e sabemos que las mais mujeres indígenas han distante. sido Na expuestas América do a Norte, sabemos que diferentes as mulheres formas de indígenas foram abuso, tanto expostas a diferentes sexual, formas de cultural, abuso, etcétera. Pero si sexual, hacemos una cultural, encuesta etc. dentro de nuestro personal de Fizemos um salud en otros levantamento países en em Sudamérica o en países Perú, yo estoy sul-americanos, no segura de que Peru. se van a reconocer todas las formas de violencia que han sido expuestas Na las verdade, se mujeres fizéssemos durante las uma épocas de pesquisa, não colonización o sabemos encuentro se entre culturas. conseguiriam Estoy hablando de identificar esto porque, tudo por pelo, ejemplo, en el pelo Perú, que as en la mulheres historia de las passaram durante a esterilizaciones colonização. forzadas, Temos es un tema exemplos del de cual esterilizações es forçadas, por doloroso hablar, exemplo. pero Um creo que tema es difícil importante de que se no debemos falar, olvidar y que mas não deve tenemos ser que tener un nivel esquecido de cultura, un nivel e de ter cultural um de nível sensibilidad, por cultural ejemplo, a de esta experiencia, sensibilidade com nos relação a essa puede ayudar a experiência. Isso sanar y pode a nos ajudar reconciliarnos
a conciliar los sistemas de salud. curar, a Los diálogos reconciliar os sistemas de interculturales son saúde. Os diálogos importantes, interculturais são pero importantes, antes de hacer el diálogo mas existe antes de todo chegar un ao trabajo diálogo, de existe todo um preparación con el sector trabalho de educación, preparação com o setor da salud, con el educação, da sector, saúde, con otros sectores, com con el outros sector protección, setores, para poder como reconocer a proteção, estas experiencias que hemos tenido, que han reconhecer essas repercutido directamente en experiências la que vida de tiveram nuestras repercussão abuelas direta na y vida que das luego, como nossas les avós, mencionaba por antes, exemplo, é muito pueden importante repercutir en la vida e de nuestras podem ter hijas. repercussão na vida das nossas filhas. Muito obrigada, Carol, por trazer esse tema, que é a razão de estarmos aqui, de comemorarmos também o Dia Internacional dos Direitos Humanos, considerar momentos em que as comunidades sofreram e pensar na necessidade de treinamento contínuo no setor da saúde. Samuel, Lo que voy a decir no le va a gustar a algunos, pero tengo que o que eu decirlo. vou dizer vai chatear aqui Primero, alguns, mas tienen que precisa ser dito. sensibilizarse nuestros centros de salud. Em primeiro lugar, os nossos El que centros de estudió para saúde ser precisam médico, para ser ser enfermera, sensibilizados. tiene una A pessoa que vocación. estuda para ser Solo médico ou Dios se lo dio, más enfermeira nadie. tem uma Y si le dio la vocação oportunidad de que ser Deus médico, de ser dá, mais enfermera, lo que ninguém. sea, E tiene que tener esse sensibilidad profissional humana. tem que ter Cuando una persona sensibilidade llega a humana buscar quando a atención pessoa médica. chega Ese es el buscando punto. atendimento. Es el punto. Cuando llegamos a estos centros Esse médicos, é cuando o ponto llegamos a principal. buscar Quando atención, vamos a um centro lo primero que médico, recibimos es queremos voluntad. Son cuidado. actos discriminatorios. E a primeira coisa que acontece Exclusión, em muitas dessas situações malos é tratos, discriminação, malas miradas, maus mala tratos, atención. Y lo um sufrimos olhar los torto, afrodescendientes, um lo sufrimos los maltratamento. Os indígenas, lo afrodescendentes sufre passam por isso, cualquier os indígena indígenas ciudadano que asista passam por isso. a esta instancia. Yo puedo hablar de mi país, no sé Qualquer qué países cidadão también, pode passar por puedo isso. Eu estar posso seguro falar que do meu pasa. país. Tenho certeza que Entonces, acontece em el muitos tema de outros. hacer, de A humanizarse y questão é sensibilizarse con las personas humanizar, es prioridad. sensibilizar-se Porque com relação às ahí hay pessoas. una Isso é brecha prioridade. muy delgada, E donde existe nuestro Ministerio de Salud pierden ese uma norte, no situação vigilar lo que es la em que sensibilización os y ministérios humanización en não fazem a atención vigilância a desse nuestros aspecto quanto à nossa acercados força de trabalho. personas que vienen a buscar atención médica. Y el otro E tema, acontece el essa respeto a la discriminação. medicina tradicional E o y la segundo tema, o inclusión respeito à como medicina un método tradicional, a alternativo inclusão para nuestras como personas. La método medicina alternativo tradicional no para fue os pacientes. inventada, A medicina es histórica, tradicional não está foi ahí, inventada, viene ela é de histórica, ela generaciones existe. São culturales, tiene gerações historia culturais, tiene más años são que la misma históricos invento de la salud y la ciencia. Entonces, que necesitamos predatam incluirlo, toda tenemos a que ciência que reconocerlo, aceptar y conhecemos. Ela respetar precisa que ser tiene un espacio importante en reconhecida, nuestra vida y respeitada, ela tem um también puede espaço ser una importante na nossa alternativa vida e pode dentro ser de nuestra uma atención. alternativa Eh, no nosso repito, sistema. E lo repito, tengo que decir nuevamente, tenho que la dizer novamente: sensibilización y la humanización sensibilização, es la clave humanização, para essa é a mitigar y chave dejar estos para actos de mitigar discriminación y exclusión e de los grupos abandonar que han sido esses vulnerados por atos muchos años. de discriminação, vulnerabilização contra os grupos que são discriminados há tantos anos. Muito obrigada, Samuel, por nos fazer refletir sobre a importância de reconhecer e respeitar a medicina tradicional, ancestral e a necessidade de sensibilizar o setor da saúde quanto a isso. Agora teremos uma nova rodada de discussão com os nossos participantes. Certamente há pessoas aqui que querem fazer perguntas. Primeiro, vamos passar à nossa colega Brita, que vai comentar o relatório que está sendo lançado hoje. Brita? Very hard to follow this amazing panel. É muito difícil falar depois dessa rodada So bear tão with me. fantástica. Can you move to the next one? Yeah. I'm gonna switch. Una de cada tres mujeres, ya lo Uma mencionaba. de cada três mulheres, como a Jerry mencionou, uma de três já sofreu violência física ou sexual na sua vida. São números chocantes, de muito impacto, mas que representam só a ponta do iceberg. São os números visíveis que conhecemos, mas não incluem todas as formas de violência. Mas sabemos que esse é um tema prioritário de saúde pública, de direitos humanos, uma prioridade para a equidade em saúde. Não podemos falar sobre esses temas sem falar de violência. E dar visibilidade a esse tema, falar da magnitude dos grupos de risco,
as formas de proteção, barreiras de acesso. Esse seria o primeiro passo, porque senão não podemos pensar em soluções, porque não seria visível. E é nesse contexto que lançamos esse estudo. E está muito alinhado com a estratégia da violência contra a mulher. Os dois enfatizam a necessidade de usar a informação, usar evidências para informar os próximos passos. E o objetivo do relatório, por um lado, seria descrever a informação que está disponível, violência contra as mulheres indígenas, afrodescendentes e outros grupos vulneráveis, e diferentes fontes de dados. Podemos falar sobre as faltas de informação que podem limitar ou limitam a ação e, sobretudo, mobilizar as partes interessadas para aprofundar os diálogos, para podermos avançar juntos e buscar soluções. A metodologia do estudo incluiu diferentes tipos de informação, dados de mortalidade, registros administrativos, inquéritos populacionais, dados qualitativos, revisão bibliográfica de publicações indexadas, complementadas com a literatura cinza, grupos de discussão virtuais, com representantes de povos indígenas, afrodescendentes, sociedade civil, e o processo de consulta e tivemos representantes de grupos indígenas para poder interpretar com os dados e as mensagens. Seria impossível mencionar todo o conteúdo, mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que participaram do processo, porque considero que o processo foi mais importante do que o documento de PDF final, a oportunidade de trabalhar com diferentes autores, a Soledad, Gabriel Soto, os vários envolvidos, as diferentes equipes da OPAS e as representações nacionais que participaram da preparação do relatório, todas as consultas que realizamos com representantes de mulheres indígenas, populações indígenas, outros grupos étnicos de mulheres afrodescendentes que participaram em diferentes níveis, diferentes peritos que fizeram revisões. Foi um processo de 3 anos para chegar a esse ponto. E o processo, sem dúvida, foi a parte mais importante. E os próximos pontos, os próximos passos que daremos. Em primeiro lugar, prevalência. O relatório menciona 14 inquéritos populacionais para medir a prevalência. Temos esse indicador no relatório regional de prevalência, mas fala sobretudo sobre as lacunas de informações que temos. Por exemplo, a forma de categorizar ou identificar diferentes grupos da população é a mesma em diferentes estudos. E as manifestações são diferentes. Há violência sexual, há vários indicadores que no nível mundial, na OPAS, podem não ser as formas mais importantes, mais prevalentes contra os grupos minoritários. Não temos informações suficientes sobre todas as formas de violência para poder dizer o que é mais importante ou mais prevalente. E há muito mais que precisamos fazer nesse sentido. Dados de mortalidade, registros administrativos. Encontramos alguns exemplos
que foram considerados cada vez mais a identidade étnica na manipulação desses dados, mas ainda estamos muito atrasados. A OPAS lançou uma nova ferramenta com uma recomendação específica na compilação de dados administrativos. A questão de incluir a autoidentificação para poder ter uma ideia de quem está fazendo uso dos nossos serviços e que tipo de serviços recebem. Sem essa informação, não podemos falar de qualidade no sistema. E os dados qualitativos? A mensagem clara do relatório é que os dados qualitativos são essenciais. Às vezes, quando falamos de violência, cada pessoa que usa os dados de prevalência, de mortalidade, entendo o interesse, mas quando falamos de violência com consequências, é preciso fazer uma pesquisa qualitativa para documentar esses casos e também poder considerar, documentar soluções, muitas vezes lideradas pelas comunidades. O trabalho dos mecanismos internacionais, regionais de direitos humanos, dos ombudsman, todas essas informações são essenciais para orientar nossos próximos passos. E uma recomendação do relatório tem a ver com melhorar toda a informação disponível, qualitativa e quantitativa, mas também pensar em outras formas de compilar informações, por exemplo, através dos diálogos que foram mencionados. Como podemos melhorar as informações? Não significa só dados qualitativos e quantitativos, que são importantes, mas precisamos pensar em métodos de compilar e analisar esses dados para informar os próximos passos. E, finalmente, o relatório também fala de visibilidade nas políticas. Esses são dados de um pequeno estudo da OPAS sobre o reconhecimento dos grupos de mulheres em planos multissetoriais de prevenção da violência. Planos multissetoriais de prevenção da violência, muitas vezes, é um documento-chave para informar as ações para as intervenções e próximos passos dos países. Claro que é só um documento, e um documento nunca vai poder nos mostrar o que acontece na prática, mas é uma indicação. Mas não há muita visibilidade para diferentes grupos. É difícil saber o que está acontecendo na prática. Pueblos indígenas en el texto de una política. ¿Cómo sabemos si en la práctica estos grupos son parte? Por exemplo, como sabemos se na prática um grupo indígena faz parte da realidade, da resposta? Acreditamos que temos uma boa agenda para melhorar a visibilidade desses grupos no desenho e na aplicação das políticas, dos protocolos, dos serviços da saúde, além de ter enfoques integrais de proteção. E vou concluir aqui. Eu sei que há duas ou três mensagens principais do relatório. Em primeiro lugar, a necessidade, a importância de continuar a trabalhar para melhorar a qualidade da informação em toda a sua diversidade. E, por outro lado, já sabemos muito, já sabemos que é um tema importante. Não quer dizer que não podemos amanhã já dar início ao trabalho de prevenção. Deve começar ontem. A falta de informação, as lacunas nos dados que vemos no relatório não significa que não devemos avançar. Sabemos que é muito importante e podemos avançar. E esse tema, obviamente, precisa de uma resposta integral, incluindo vários setores, diferentes instituições. Há muitas
questões em comum entre os países. Inclui o trabalho das comunidades, organizações da sociedade civil. Durante o processo e preparação do relatório, precisamos dessa participação social. Buscando soluções para esse tema, é essencial consultar, trabalhar junto com as comunidades, em toda a sua diversidade, para poder entender em que ponto estamos e quais seriam os próximos passos viáveis. E gostaria de dizer também que o relatório está disponível no site. Convido-os a revisá-lo. Considero ser o primeiro relatório desse tipo. Há muitos anos a OPAS fala desse tema. Há indicadores criados pelos Estados-membros em 2015 e tem sido um longo processo desenvolver esse tema. Para mim é um marco, mas é só um primeiro passo. Claro que há muito trabalho à nossa frente, muito trabalho. E o objetivo do relatório não é desenvolver uma lista completa de todas as soluções, todas as informações disponíveis. Isso seria impossível. Mas se não dermos visibilidade àquilo que já conhecemos nesse momento, se não desenvolvermos esses diálogos, esses processos de consulta, de participação, o tema vai continuar invisível. E, para mim, a falta de informação ou lacunas nunca seria uma razão para não realizarmos um evento como esse, realizar uma consulta e buscar soluções. E essa é a mensagem. E a ideia do processo longo pelo que passamos, continuarmos a trabalhar juntos e juntas neste tema. Muito obrigada. Muito obrigada, Brita, por essas reflexões sobre o relatório. Temos o compromisso de trabalhar com as redes da região, inclusive. Temos alguns colegas aqui na sala. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para os que fizeram apresentações. Temos antes de passarmos para os participantes online. Eu sou chefe do Departamento de Emergências, ou melhor, trabalho no Departamento de Emergências em Saúde. Meu nome é Camacho. O conhecimento indígena na redução da violência é chave para tratarmos dessa questão, principalmente no caso de emergências em saúde, como passamos pela Covid, além de todos os desastres que temos rotineiramente. Quais seriam os aspectos relevantes ou prioritários para vocês em termos do trabalho a partir do setor saúde, em relação ao conhecimento indígena e a redação do risco? Esta pergunta é dirigida a todos os oradores. Juanita quer começar a responder? Sim, conhecimentos ancestrais e redução de desastres, eis o tema. Aqui estou falando da perspectiva da cosmovisão maia. Nós consideramos que todas as questões ambientais são produto da condição humana. Isso temos ressaltado quando falamos de redução de desastres. Podemos preveni-los uma vez que tenhamos consciência disso. Na Guatemala, sem mencionar nomes de lugares, temos grandes serras e derrubam-se árvores. Não é preciso muito conhecimento nem inteligência para saber que quando vem uma grande chuva, haverá desmoronamentos. Portanto, do ponto de vista maia, consideramos o bem-estar holístico. Então, consideramos que nós pertençamos à Mãe Natureza e não ela a nós. Então, se pertencemos à Mãe
natureza, nós temos que cuidar da nossa casa, porque desta forma estamos cuidando de nós. Antes de derrubar uma árvore nas comunidades, nós pedimos permissão e pedimos à Mãe Terra que deu um retorno. Isto faz parte do entendimento que nós não podemos causar danos à Mãe Terra e assim evitaremos os desastres, porque estamos cuidando do nosso lar. E os povos originários têm esta filosofia holística da vida. Então, o nosso entendimento é de que se cuidarmos da Mãe Terra, nós evitaremos os desastres que sobre ela ocorrerão e terão repercussão em nós. Obrigado pelo seu comentário. E a pergunta está voltada mais diretamente ao tema que estamos desenvolvendo, não apenas questões humanitárias que se dão na nossa região e outras, mas também no contexto da participação e liderança como um mecanismo que pode fortalecer a questão da prevenção. Bueno, gracias. Obrigada. Voy a hablar un poquito desde Vou mi falar um experiencia pouco da como, minha bueno, experiência investigadora y como mi trabajo pesquisadora e o cambio meu climático y salud de trabalho pueblos indígenas, ¿no? é También seguridad sobre alimentaria. mudança do Entonces, de mi clima, experiencia clima, en la povos pandemia, cuando indígenas creamos e los segurança primeros alimentar. de Quando observatorios, en ese momento criamos se a llamaba rede la de red observatórios, que na ocasião de los chamou-se observatorios de COVID, vimos, por Rede de ejemplo, a mi Observatório de pueblo Covid, Xánica en el Perú, estamos Chahui no en el Perú, povo y luego Xânica e o también povo Isaí, Xane y no luego lo Peru hemos abordado con OPS en los e diálogos interculturales. nos Que los diálogos conocimientos indígenas interculturais fueron vimos que os muy conhecimentos importantes indígenas foram para muito importantes anticipar, ¿no? Para para anticipar prever, justamente, como decía Juanita, el como conocimiento del dizia a territorio, Juanita, o por conhecimento do donde usualmente van território, a de por presentarse estos onde se eventos climáticos, apresentariam esses ha eventos sido fundamental. Y en el climáticos, caso de la foi pandemia, por ejemplo, la fundamental. No caso experiencia da con pandemias pandemia, pasadas como el a cólera, como experiência com el sarampión, cólera, o como otras amenazas sarampo a e la outras salud, ese ameaças à conocimiento no se ha saúde, perdido, este está dentro de conhecimento los não se abuelos y perdeu eso ha sido e transmitido. Y está com las os nossos opiniones que se han avós generado e ahorita, por foi ejemplo, en la pandemia, transmitido. Por exemplo, también em siguen termos da siendo transmitidos. pandemia, Y en esos esse momentos existe conhecimento como, así como continua a nosotros ser decíamos cuarentena, ¿no? transmitido. Desde el punto de vista Fizemos de salud quarentena do pública, ponto de medidas vista no de saúde farmacológicas para poder proteger la pública, salud. Se medidas imaginan también não medidas no farmacológicas, aparte de ir Medidas não avanzando en propuestas de cómo farmacológicas combatir sus são causas, y son tomadas. conocimientos Por muy específicos exemplo, de contexto. conhecimentos de como Entonces, construir uma casa en el caso dentro de de las mujeres determinado tashánicas, contexto. No trabajamos con una caso das organización mulheres da indígena Xânica, que hace un trabalhamos trabajo com increíble um realmente, son grupo las señoras de la paz. indígenas Y ellas, por ejemplo, están empezando a que proteger las estão fuentes de agua. começando Entonces, a, este tipo de a cosas proteger son, as y los fontes lesauis, de por ejemplo, tienen água. Por diferentes bebidas exemplo, que ayudan también a tem reducir várias esa bebidas que emigración. Entonces, ajudam a existe diferente evitar a conocimiento todavía presença no de certas actualizado y doenças. que puede ayudar para Portanto, estos isso momentos pode tanto de ajudar eventos para esses climáticos momentos extremos de como eventos de climáticos pandemia. extremos e também de doenças. Nós tivemos uma experiência no Panamá, quando estivemos na direção de etnias e com a diversidade, levando em conta a diversidade no Panamá, trabalhando com o governo do Canadá, com a OPAS, em termos de fazermos pesquisa em loco, em comunidades onde vivem populações indígenas e afrodescendentes. O resultado desse estudo evidenciou que um grande percentual entre mulheres e homens, no caso, os homens confiavam menos nos serviços de saúde e não queriam se vacinar. Isto influenciou muito o estudo que nós fizemos.
Trago isto à baila porque trabalhar com os governos locais, com as prefeituras, ajuda a nos aproximarmos das comunidades e traduzir esta linguagem de saúde. Nós pensamos que o doente tem que nos procurar. É ao contrário, a saúde tem que ir às comunidades, tem que falar a mesma língua da comunidade, seja indígena, afrodescendente, tem que falar naquele idioma, tem que se infiltrar aí, porque senão as políticas não serão cumpridas. Nenhum cacique vai permitir que se entre na sua seara, por assim dizer, sem ter se discutido essa questão. Portanto, temos que incluir atores que têm acesso às comunidades, às prefeituras, governos locais. Foi muito eficaz isso. Tivemos muita evidência, muita documentação que preparamos graças a OPAS Washington, a OPAS Panamá e o Canadá, do sentido de levar informação de qualidade sobre vacinação, a questão da fé cristã. Também havia esta via, levar informação, levar dados para conversar com o público sobre a Covid. Nós fizemos isso, é factível. Quando pensamos em programas ou projetos e pensar que as nossas autoridades vão implementá-los de maneira eficaz, não teremos resultado. A Covid demonstrou ao mundo que nenhum país está com a saúde boa. A Covid destruiu este pensamento dos grandes países que estavam preparados em termos de saúde. Estamos diante de uma oportunidade de mudar esta forma de tratar a saúde. Há um país que eu examino apenas em termos de saúde, política não, que é a Nicarágua. A saúde vai às comunidades. Esse é um exemplo que devemos copiar. A saúde é a prioridade para as comunidades em todo sentido da palavra. E é isso que temos que fazer, respeitando os valores culturais e étnicos de cada uma dessas comunidades. E eu enfatizo isso. Na nossa administração, garantimos a formação de pessoal que apoia a abordagem de saúde das nossas comunidades. Informação e formação. O que vamos dizer, com quem vamos falar. Isto é uma ferramenta que tem muita força à saúde. O problema é que alguns governos ou estados não quiseram implementar isso, mas ações afirmativas que ajudam a ter evidência sobre as quais agir e afetar as comunidades em termos de saúde. Temos um registro médico, um cadastro. No Panamá, não tínhamos isso. Agora temos acesso à informação sobre as várias enfermidades crônicas. Não tínhamos isso. Essas ações ajudam a melhorar o sistema de saúde e, reitero, e também a humanizar e sensibilizar os funcionários que estão na atenção primária à saúde. Obrigada. Gostaria de passar a doutora Jerry, que tem que sair. Lamento muito, mas o diretor acaba de me chamar. Eu só queria dizer duas coisas. Precisamos mudar o nosso paradigma. Os senhores disseram isso em outras palavras.
As médias não dizem nada. Temos duas maçãs sobre a mesa. Eu não tenho nenhuma, você tem duas, em média, cada um tem uma. Ou seja, não dissemos nada. Temos que trabalhar sobre o racismo, sobre a misoginia, sobre o feminicídio. Tudo isso são temas que têm que estar presentes na nossa abordagem. Outro tema em que necessitamos uma mudança de paradigma é chegar ao conhecimento indígena local e não nos concentrarmos só no nosso conhecimento ocidental. A pandemia nos mostrou, e como vocês disseram, que isso não é suficiente. Há também a mudança do clima. Se não abordarmos tudo isso da mesma forma, estaremos criando brechas e os que já estão sofrendo e que já ficaram para trás sofrerão mais. Esta é a única maneira de chegar ao bem-estar de todos, que todos queremos e de que todos necessitamos. Muito obrigada. Meu colega Oscar tinha uma pergunta? Sim, muito obrigado por estarem presentes, muito obrigado pelo convite. A questão da violência que discutimos hoje tem duas áreas explícitas de concentração. Um lado, a pertinência étnica, indígena, afrodescendente, e a questão do gênero, são mulheres e meninas. Então, é violência contra mulheres e meninas, afrodescendentes, indígenas e de outros grupos étnicos. E sabemos que muita dessa concentração injusta da violência nesses grupos indígenas, mulheres, afrodescendentes, meninas, são expressões da discriminação, da exclusão e de outras formas de opressão que vêm do colonialismo. Isso fica claro. E, portanto, como a doutora Jerry acaba de mencionar, a necessidade, como já foi dito muito claramente, é de atuar contra a discriminação e a exclusão. O que está mais claro do que nunca. Na sua experiência e sabedoria, identificam outros determinantes sociais dessa profunda desigualdade que concentra a violência em mulheres afro, indígenas e em meninas também, em outros grupos étnicos, diferentes da questão da exclusão, discriminação, consequência do aspecto étnico e de gênero. Outros determinantes que possam ser passíveis de ações para ajudar, junto com tudo que precisa ser feito para eliminar a discriminação e outras formas de opressão, ações que possam ser implementadas para minimizar, atenuar e, em algum momento, eliminar a violência contra as mulheres, indígenas, afro e de outros grupos étnicos. A interseccionalidade, basicamente. Incluir os homens. Nós rimos, mas é uma exclusão. É uma violência verbal que precisamos mudar. É uma retórica histórica que não rendeu frutos. Vamos nos sentar todos ao redor da mesa e vamos ver a diferença. Muda o paradigma. A história nos diz, cada ação, hoje, amanhã, podemos ter outros resultados. Esse é o momento. Todos fazemos parte. Os direitos humanos não quer saber quem é o rosto que merece esse direito. Os direitos humanos são para todos. Por que excluímos? Por que separamos? Temos que nos sentar ao redor da mesma mesa, começar a mitigar e eliminar essas lacunas que historicamente causam situações que já conhecemos e que não devem continuar a acontecer. Muy interesante su pregunta porque la Muito verdad da como interessante muchas respuestas. sua pergunta, porque há muitas respostas. En muchos aspectos, Em porque muitos por ejemplo, yo aspectos, ahorita soy
tengo mis veintitantos y yo soy, digamos, una mujer Eu indígena, tenho pero 20 e también tantos fui niña anos. indígena, fui Eu adolescente sou mulher indígena indígena, mas eu fui y menina ahora soy indígena, fui profesional indígena. adolescente Entonces, indígena e agora sou yo profissional lo divido indígena. así porque primero E en cada estou etapa categorizando assim de mi porque em niñez y cada adolescencia etapa da minha viví infância e discriminación y adolescência, como eu passei pela profesional la sigo viviendo. discriminação. Entonces, E como es muy profissional, importante lo que continuo usted decía, passando. Então, porque muito claro, importante o la que cuestión diz a socioeconómica, questão porque yo no sé por qué, socioeconômica. y esa es una pregunta que sí lo digo, yo no sé por qué E eu mesma la faço essa mayoría de pergunta. gente Não sei por relaciona que la a maior condición parte o das ser indígena pessoas con pobreza. relaciona Es una ser cuestión bien indígena importante. com ser Entonces, pobre. por ejemplo, Essa é yo uma me questão muito acuerdo, importante. Eu me brevemente le voy a contar, lembro, vou contar yo pues rapidamente, me tuve que mover para poder estudiar con mi eu familia, tive nos tuvimos que que mover a un área más urbana. me mudar com Y a yo me minha acuerdo família que yo para uma área estaba mais en la urbana para primaria eu poder estudar. Eu estava na y escola había empezado como un primária concurso de oratoria e me en Costa Oliva. colocaram Entonces em yo tenía que abrir uma una cuenta de ahorros. Entonces mi mamá me aula dijo conmigo a de abrir mi cuenta de ahorros. oratória Y llegando y preguntamos cuáles eran los e requisitos para abrir la cuenta de ahorros y le dicen a eu mi tive mamá, que abrir uma poupança tiene que saber leer y escribir. e Así a disseram mi à mamá le minha dijeron. mãe, O sea, nomás para lo abrir hicieron porque, conta o sea, precisa usted saber aquí ler e como profesional lo escrever. haciendo todo el tiempo para poder Imaginaram argumentar. que ela não Entonces allá en sabia. Guatemala, Na todas Guatemala, las mujeres indígenas as mulheres andamos con nuestra indígenas indumentaria y nos ven así. Y nos o es veem analfabeta assim, acham que o no somos sabe hablar el español. analfabetas ou não sabem falar Y entonces por espanhol. eso le digo, muy importante E eu lhes corregir esas disse, partes, porque claro, en claro, nuestras comunidades nas lastimosamente, nossas como comunidades, comunidades infelizmente, comunidades sufrimos violencia indígenas, porque se ha sofremos normalizado. Eso violências es una porque isso foi realidad. normalizado. Y se ha Essa é uma normalizado incluso realidade. entre mujeres. E foi Nosotros normalizado também entre hablamos, as por mulheres. ejemplo, con mujeres de Conversamos com 50, mulheres 80 de años 50, 80 y dicen, anos no, mi marido me pegaba, pero es que así es. e dizem: Ahí en o meu Guatemala, marido por batia em mim, ejemplo, mas é en los assim matrimonios mesmo. Na nosotros usamos el Guatemala, pishap, que es nós como temos estar o todos nosso reunidos así, pishap entonces uno pasa de uno en uno, pues para para os agarrar un as consejo. cerimônias Y muchas de mujeres lo que dicen casamento. uno, tenés que servirle a tu marido, tenés que servirle a tu suegra, As y está mulheres dizem: normalizado. é Eso preciso es incluso servir ao violencia. marido. Isso foi normalizado, Y isso é las um tipo de mujeres que deciden violência. E as mulheres salirse de la que comunidad resolvem sair da o ser algo más, comunidade ou fazer luego algo me responderían, diferente, dicen, dizer esa es algo prostituta. a mais, O então sea, as pessoas dizem: ah, problemas de essa é violencia con mujeres prostituta. en nuestra comunidad que se ha normalizado, se É sabe. uma questão de violência que foi Pero normalizada acá na en nossa nuestra comunidad también comunidade. sufrimos violencia porque Mas nós sufrimos também discriminación. Yo hablo del sofremos caso de Guatemala discriminação. porque nos ha Eu falo pasado da y situação da muchas hermanas Guatemala porque acontece sabrán contar sus conosco. historias Muitas distinto a las irmãs mías. contam as A mí suas me histórias, pasaba, eu por conto ejemplo, a que yo iba al minha. colegio, pues yo iba con mi indumentaria porque es Eu mi ia derecho ir ao con mi colégio indumentaria. com minha Y a mí me indumentária decían, porque é meu usted no direito. puede venir así, tiene Mas que nos ir uniforme. diziam: não pode ir vestida Eso es assim, tem que violencia, usar ¿no? Como uniforme. no, Isso é uma y violência. ahora como E profesional, agora, a mí enquanto me sigue profissional, pasando porque pues, yo continua soy abogada acontecendo. litigante. Eu sou Y yo advogada, voy a litigante, ciertos juzgados, e eu vou a menciono el certos nombre, y lugares, una vez me menciono meu pasó y me nome decían, usted es la de la limpieza, ¿verdad? e me O sea, diziam: cuestiones así. a Entonces senhora da me pareció limpeza, muy né? interesante su pregunta porque E é la muito verdad es interessante que essa eso, la pergunta, violencia a fin de cuentas, porque es una a cuestión de contexto violência, social. Y en el afinal de caso contas, é de uma la questão de población, yo contexto hablo por la población social. indígena porque yo soy E eu indígena, no soy falo em afrodescendiente, nome da população indígena não porque eu de sou todos esos indígena, afrodescendente, clichés, mas todos paradigmas, esses clichês, prejuicios o paradigmas, homofobia que se tiene sobre preconceitos la población que tem sobre indígena, a ¿no? população, Por que ejemplo, existem sobre a una vez população yo hice un ejercicio indígena, en la universidad y uma vez na pusieron muñequitos universidade, de personas indígenas colocaram bonequinhos de pessoas y yo leí, y indígenas. entonces yo puse post-it y dije, bueno, pongan lo que ustedes han escuchado, lo que ustedes creen sobre la Eu coloquei población várias indígena. bonequinhas e pedi que as Eran pessoas sucios, que dissessem o son que escutaram sobre que a son população analfabetas, indígena e disseram que que no hablan sujos, el são analfabetos, español, que não sabem falar espanhol y muchas cosas más e que muitas outras denigrantes. coisas Entonces, si a ese contexto social piensas negativas, así, no podemos pejorativas. esperar algo E diferente se en as nuestro país. pessoas no Y colégio aunado a pensam eso, assim, não podemos la situación esperar algo socioeconómica diferente na general, prática. E a y questão aunado econômica a também. eso, E junta tudo algo bien isso, importante, en el caso de algo Guatemala, importante no caso da las Guatemala. mujeres que practican la cosmovisión maya. Por ejemplo, As mi mulheres que mamá es Freya, praticam que es contadora del tiempo, que es cosmovisão terapeuta maya, maia, mi mamá. a Una minha mujer mãe muy é uma sabia. contadora do tempo. Ela é uma mulher Pero muito sábia. por eso la Mas discriminan, porque pues Guatemala es un país muy cristiano y mucha gente indígena incluso. a Guatemala é um país muito Bruja. cristão e dizem que ela é Y yo bruxa. soy la hija de la bruja. E eu sou ¿Sí? filha da Entonces, bruxa. por eso, hay muchas Então, cuestiones que ver en relación a eso. há muitas questões relacionadas a Lastimosamente, digo así isso. lastimosamente porque yo sé que mucha gente E, social que como infelizmente, usted, que eu tiene digo toda la voluntad de infelizmente, hacer las cosas bien y se porque agradece, há muita pero hay gente cuestiones que no que pueden quer cambiar fazer y as que se coisas pueden hacer. direito, Ese cambio de chip mas é en la preciso mudar mentalidad esse chip es na una mentalidade cuestión das social, pessoas. Essa é uma ¿no? questão Porque, por ejemplo, allá social. en Guatemala
Guatemala, lastimosamente, Infelizmente, na Guatemala,
pues relacionan la cosmovisión y Com nuestras relação à prácticas cosmovisão, nossas con la práticas, brujería, y esa es una realidad. estamos associadas à Porque una cosa bruxaria. es el fuego ceremonial. Entonces no sé cómo E dicen ellos están haciendo brujería. quando O al fazemos o nosso contrario, si se hablan en cerimonial, su lengua, dizem ellos están que é hablando con el diablo, bruxaria. ¿no? Ou Sí tengo se falamos nosso percepciones próprio de idioma, dizem que mencionar, estamos falando com o diabo. bueno, eso ya lo pienso yo como Juanita. Yo pienso que Na minha nosotros opinião cuando pessoal, cambia una persona de chip, acho que se quando la muda a pasa a la mentalidade de otra uma persona pessoa, isso con sus passa, actos. Y isso a entonces, gente passa para si o outro com as yo, pues de nossas verdad decirle que yo haría una ações. cosa y hago otra, ¿verdad? Entonces, Porque eu si posso dizer yo uma coisa e cambio fazer de outra. chip y yo a Se eu mis mudo hijos, a mis de hijas, a mis chip, digamos, de sobrinos, mentalidade, vecinos, e ajo de certa le forma com os meus contagio, ¿no? filhos, De meus esto, de sobrinhos, vivir meus en vizinhos, o armonía, en contágio desse equidad, pues viver así vamos em propagando harmonia, de estas não nuevas discriminar, ideas assim también. Y en propagamos el essas caso novas de la ideias. violencia, yo creo E que no eso es caso da muy violência, necesario isso é muito porque necessário, volvemos a lo mismo, como eso ya está implantado en el porque inconsciente como isso já colectivo, está, nosotros tenemos que quando isso trabajar primero estiver nuestra implantado individualidad, ver no qué inconsciente paradigmas y qué coletivo, prejuicios tengo precisamos yo, y entonces ya luego si yo soy un individuo questionar esses quitarle esos paradigmas y paradigmas, sus prejuicios, yo me puedo añadir a la sociedad preconceitos, como un agente nuevo, para que eu un agente que possa puede me colocar na generar esperanza sociedade por este mundo. como novo agente de mudanças. Muchísimas gracias, Juanita. Carol, por favor, estamos cerrando. Muito Muchas obrigada. gracias. Es bien importante la pregunta, ¿no? Essa é uma Yo pergunta solo muito añadiría a importante. lo magníficas, Eu só magníficas conferencias de acrescentaria mis colegas, es ao que desmitificar os el meus colegas já conocimiento indígena, disseram, que foi magnífico, especialmente en el seria sector salud, en dignificar el sector o conhecimento educación, en indígena, el sector especialmente na saúde, agrícola. Bueno, educação, no ello setor trabajando en agrícola, el tema de seguridad alimentaria. a Entonces questão fue da difícil para mí trabajar en el segurança tema de alimentar, salud, porque foi porque muito para mis difícil para colegas mim trabalhar médicos a saúde, hablar de na saúde, conocimientos porque para os meus indígenas, de colegas medicina indígena, de médicos, prácticas indígenas, falar de como lo dijo práticas Juanita, indígenas, como diz a pues es visto Juanita, como brujería, isso é visto no es como visto como algo bruxaria, serio, no es não é visto como visto como algo algo sério, que puede ser como ciencia. algo que pode Entonces, ser yo solo ciência. añadiría Então, eu eso, só desmitificar acrescentaria isso, que el precisamos conocimiento indígena desmistificar o como algo conhecimento valioso y el indígena como sendo algo conocimiento valioso, ancestral, o que si no lo conhecimento ancestral, conocemos, entonces pues que, conozcámoslo, ¿no? se não Y conhecemos, podamos devemos aprender passar a también conhecer, de la podemos gente. aprender, não é? Muchísimas gracias, Carol. Muito Muchísimas obrigada, gracias a los Carol. tres. Para Obrigada aos nosotros, de verdad, ha três. sido un Para privilegio nós, tenerlos realmente foi aquí. um Yo creo privilégio que nos tê-los ayuda, que aqui. tenemos que repetir más estos espacios. Realmente Precisamos agradecemos que realmente hayan podido venir en repetir persona, porque mais no es lo mismo tener esto de manera esses virtual. Vamos a diálogos. poder seguir discutiendo ahora en el Podemos café, así continuar que yo discutindo agora quiero no reiterar café. nuestro compromiso Quero más sincero reiterar para seguir nosso trabajando el tema compromisso mais de violencia sincero con para nuestros continuar colegas trabalhando a questão del área. da violência com os Y quiero colegas da pasar área. la palabra Eu al gostaria de doctor passar a Anselm Hennis palavra para que nos haga el cierre, por favor, doctor. ao Dr. Anselm Hennis para o encerramento. A peritos da OPAS, senhoras e senhores, foi uma honra fazer parte desse lançamento do relatório Violência contra as Mulheres, Meninas Indígenas, Afrodescendentes ou pertencentes a outros grupos étnicos na região das Américas. Agradeço muito ao OPAS, porque esse evento expandiu muito a minha mente e me abriu os olhos. Ouvi mais a questão dos determinantes, por exemplo, a partir da perspectiva daqueles que vivenciam essa situação em primeira mão. E falaram sobre a exclusão, as barreiras, a falta de educação, de acesso à saúde e todos os preconceitos e as percepções distorcidas, a informação equivocada que é propagada. Falaram sobre mudança climática, elementos muito interessantes. E a exposição e a vulnerabilidade de certos estados à mudança climática. A América Latina e o Caribe são a região, provavelmente, com o segundo maior número de desastres climáticos, apenas atrás do Pacífico. São realmente muitos grupos vulneráveis. E é essencial desenvolver e implementar
intervenções mais inclusivas, baseadas em respostas. A violência nunca é aceitável e fica claro que precisamos dar atenção especial aos grupos com maior risco de sofrer violência, ou aqueles que sofrem com barreiras ao apoio do qual desesperadamente precisam. E os Estados-membros aprovaram a estratégia Plano de Ação para abordar a violência contra as mulheres, o que é central para a nossa ação contra a violência. Esse evento marca os 16 dias de ativismo para colocar um fim à violência de gênero, que é uma campanha anual para aumentar a visibilidade a essa questão tão importante, assim como suas soluções. Gostaria de reiterar que esse relatório marca realmente um momento histórico, mas não o final da nossa jornada contra a violência em todas as suas formas. Eu espero que seja o primeiro de muitos diálogos sobre esse tema tão relevante. Agora é o momento de reforçar todas as nossas iniciativas contra a violência de gênero. Eu sei que falamos muito sobre dados e informação e há tanto trabalho que ainda precisa ser feito. Nós estamos empenhados em deixar claro que há fontes de dados suficientes que justificariam determinantes de violência de gênero a serem usados na organização. Tem sido difícil, mas acreditamos que esse tema é de extrema importância e estamos empenhados em avançar. Agora é o momento de revigorar nosso compromisso em implementar intervenções baseadas nas pessoas que respondem e previnem a violência de todas essas formas. É agora o momento da região se reunir e liderar ações para prevenir a violência contra as mulheres e meninas em toda a sua diversidade. Estaremos juntos para trabalhar com todos os nossos parceiros para fortalecer a prevenção e a capacidade de resposta para proteger as mulheres e as meninas do nosso continente para que possam viver livre da violência e viver vidas longas e saudáveis. Muito obrigada a todos por suas contribuições e quero acompanhá-los nesse trajeto, nesse progresso. Muito obrigada. And now the cafecito, the important part. Agora vamos para o café. Ahora, para los que nos quieran acompañar, hay un café, no sé dónde está Daniel el café. No, ¿es afuera o abajo, no? Ahí fuera.